Os últimos 12 meses em robótica me deixaram abalado. Os avanços que vimos são quase assustadores neste ponto. Analisemos cronologicamente de julho de 2023 até o presente. Deixe-me apenas preparar o cenário rapidamente. Empresas de inteligência artificial estão lançando robôs humanoides incríveis que começam a pensar e aprender de forma autônoma. Estou falando de um Mecha Optimus, essa nova raça de androides. Então você tinha grandes nomes como a Boston Dynamics. Acredite, há até uma empresa que desenvolveu secretamente um corpo robótico para uma inteligência geral artificial. O ritmo das atualizações e avanços tem sido alucinante e difícil de acompanhar. Mas não se preocupe, eu te mantenho informado. Neste vídeo, vamos fazer passo a passo, passando por todas as maiores notícias de robótica cronologicamente desde julho de 2023 até agora. Então, vamos começar. Então, um mecha, um robô inovador da Engineered Arts, que fala e imita expressões e movimentos humanos, agora desenha também, tornando-o uma mistura fascinante de tecnologia e arte. Este robô de inteligência artificial se assemelha a um humano, porém sem gênero ou raça definidos, com face e mãos de borracha cinza. Ele pode mover braços, dedos, pescoço e rosto, permitindo mostrar emoções e falar. Com microfones, câmeras e software de reconhecimento facial, ele pode interagir com as pessoas como um humano. Agora, recentemente, a OpenAI e uma startup norueguesa chamada OneX fizeram um anúncio empolgante sobre o lançamento de seu primeiro robô físico chamado Neo, que se parece com um astronauta futurista. Pode se mover, manusear objetos, falar e sentir o ambiente ao redor graças a seus braços, pernas, câmeras, alto-falantes, microfones e sensores. A Mecha e Neo são ótimos exemplos de inteligência artificial com aparência humana. Eles não apenas respondem a comandos, mas também demonstram inteligência e criatividade. Como quando eles desenham. Vamos examinar como eles conseguiram fazer isso. Então, primeiro, vamos falar sobre a Mecha, um dos robôs humanoides mais avançados do mundo, representando a vanguarda da tecnologia de robótica humana. Ele foi projetado como uma plataforma para o desenvolvimento de tecnologias de robótica, como inteligência artificial e aprendizado de máquina. Uma das características mais impressionantes de a Mecha é sua aparência e movimento realistas, semelhantes aos humanos. Um mecha pode imitar expressões humanas como sorrir, franzir a testa ou piscar usando 24 motores faciais. Ele também pode mover cabeça, olhos e boca para acompanhar e interagir com as pessoas. Ele pode falar em diferentes idiomas e sotaques usando síntese de texto para fala ou áudio pré-gravado. Ele também pode gesticular com os braços e as mãos usando 20 motores em cada braço e 12 em cada mão. Ele pode jogar pedra, papel, tesoura ou dar um joinha. Mas um mecha não é apenas uma cara bonita, ele também tem um alto grau de destreza e habilidades motoras finas que permitem que ele execute tarefas que exigem precisão e coordenação. Por exemplo, a Mecha pode escrever com uma caneta, digitar em um teclado, tocar piano ou resolver um cubo de Rubik. Ele também pode desenhar com um lápis, que é uma de suas habilidades mais novas e incríveis. A habilidade de desenho de a Mecha foi desenvolvida pela Engineered Arts, com pesquisadores das universidades de Bristol e Bath. O projeto foi financiado pelo Conselho de Pesquisa de Engenharia e Ciências Físicas e foi apresentado na Conferência Internacional de Robótica e Automação em maio de 2023. O projeto visava usar a inteligência artificial para tornar o desenho mais imaginativo e preciso. Os pesquisadores usaram técnicas como redes adversariais, generativas e transferência de estilo, que pode alterar o estilo de uma imagem para combinar com outra, como fazer uma foto parecer uma pintura. Cinemática inversa é uma técnica para determinar os movimentos de um braço robótico com base na posição final desejada, como segurar um lápis. Controladores proporcional integral derivativo ajustam a velocidade e força de um motor para obter um resultado específico, como desenhar uma linha. Usando esses métodos, um criador pode desenhar diferentes tipos de imagens, como retratos, paisagens, animais e até arte abstrata. Também pode desenhar imagens baseadas em descrições de texto, como um gato com óculos de sol ou um dragão cuspindo fogo. Ele pode até fazer desenhos a partir de seus próprios pensamentos, usando dados aleatórios como entrada. Para desenhar uma imagem, a Mecha primeiro usa uma rede generativa adversária para gerar uma imagem a partir de um prompt de texto ou ruído. Em seguida, ele usa a transferência de estilo para aplicar um estilo desejado à imagem, como esboço, aquarela ou pintura a óleo.
Depois, ele usa a cinemática inversa para calcular os ângulos das articulações do seu braço e mão para traçar os contornos da imagem. Finalmente, ele usa controladores proporcional integral derivativo para controlar os motores do seu braço e mão para desenhar a imagem no papel. O resultado é impressionante. A Ameca pode criar imagens realistas, expressivas, diversas e originais. Hoje, a maioria de nós conhece a OpenAI devido ao ChatGPT. Contudo, a OpenAI não se limita a desenvolver software, eles também focam em hardware. Por isso, desenvolveram o NEO, seu primeiro robô físico. NEO é um robô semelhante a um humano alimentado pelos sistemas da OpenAI, como Generative Pre-trained Transformer 4, DALI, Codex e Clip. Ele pode aprender, entender comandos e até criar imagens ou códigos. Projetado como um astronauta futurista, ele pode se movimentar, manipular objetos e se comunicar. A OpenAI planeja usar o NEO como um campo de testes para sua visão de inteligência artificial geral, inteligência geral artificial, que é criar uma inteligência artificial capaz de realizar qualquer tarefa humana. Foi revelado em julho de 2023 no Neo Accelerator, um acelerador de startups fundado pelo investidor do Vale do Silício Ali Partov, que se associou à OpenAI e à Microsoft para fornecer software gratuito e mentoria para empresas emergentes de inteligência artificial, e foi um dos destaques do evento, onde demonstrou algumas de suas habilidades e tarefas. NEO é um dos robôs mais inovadores e ambiciosos do mundo, representando a visão da OpenAI para o futuro da inteligência artificial e da robótica. Design personalizável e recursos tecnológicos avançados. Partes podem ser alteradas conforme a tarefa ou local. Por exemplo, ele pode trocar suas pernas por rodas ou ferramentas de agarrar conforme a necessidade. Ele também pode interagir com suas partes sem fio via Bluetooth ou Wi-Fi. Além disso, o NEO usa sistemas de inteligência artificial da Open Inteligência Artificial, como GPT-4 Codex e Clip, que permitem que ele entenda e responda a comandos falados, crie imagens realistas a partir de texto, escreva código funcional a partir de prompts falados e aprenda a partir de orientações baseadas em texto para identificar objetos, rostos e sentimentos. Com essas habilidades, o Neo pode realizar uma variedade de tarefas, como desenhar, jogar jogos e resolver quebra-cabeças. Por exemplo, ele pode desenhar imagens, aprender e jogar jogos como xadrez, e resolver quebra-cabeças lógicos como Sudoku. Ameca e NEO são ambos robôs humanoides que podem desenhar e fazer coisas incríveis usando inteligência artificial, mas também são muito diferentes em muitos aspectos. Eles simbolizam distintas perspectivas e potenciais na área da robótica e inteligência artificial. A Ameca é projetado para se assemelhar e interagir com humanos usando linguagem e movimentos naturais. Sua arte vem de transformar palavras ou ruídos em imagens, que então desenha no papel. Embora a arte de Ameca seja única e expressiva, a qualidade depende de quão bem as imagens são geradas e traçadas. Por outro lado, NEO é projetado para ser versátil, capaz de realizar qualquer tarefa humana usando inteligência artificial. Ele cria arte transformando palavras ou ruídos em código, que então executa em seu computador interno ou tela. Os desenhos do NEO são precisos e realistas, porém limitados pela complexidade do código e resolução de exibição. Ambos os robôs são notáveis, mas têm objetivos diferentes. A Mika visa se expressar através da arte, valorizando a criatividade e a diversidade. Enquanto isso, Neo quer aprender e melhorar suas habilidades, priorizando a inteligência e a eficiência. Apesar de serem impressionantes, os robôs trazem questões e desafios sociais. Robôs de inteligência artificial como a Mika e Neo podem trazer muitas mudanças para a sociedade, algumas boas e outras ruins. Eles podem tornar o aprendizado e o entretenimento mais emocionantes, nos ajudar com tarefas difíceis ou chatas e despertar novas ideias criativas, mas também têm desvantagens. Eles podem assumir empregos de pessoas, questionar valores humanos ou até prejudicar se funcionarem mal ou forem usados erroneamente. É crucial projetar e utilizar esses robôs de forma adequada para nos beneficiar sem causar danos. A inteligência artificial e a robótica têm um futuro empolgante, mas incerto. Os futuros robôs de inteligência artificial serão mais inteligentes e semelhantes aos humanos, impactando nosso modo de viver, trabalhar e nos ver. Comprometemo-nos a orientar esse futuro, assegurando o uso ético e responsável dessas tecnologias. Nosso objetivo é um mundo onde humanos e robôs de inteligência artificial convivam em harmonia. Vamos falar sobre a última moda na China.
robôs de inteligência artificial semelhantes a humanos. Então a China está criando robôs que se parecem e agem como nós, mas aparentemente melhores. Primeiro, deixe-me apresentar a HX Robots, uma empresa que se especializa em fazer robôs com replicação facial em tempo real. Eles podem copiar suas expressões e emoções instantaneamente. O Chief Executive Officer da EX Robots, Lee Bo-young, demonstrou isso fazendo caretas para um robô, que então as espelhou de volta para ele. Era como assistir a um estranho jogo de siga o mestre, mas com mais rugas e menos diversão. A EX Robots afirma que seus robôs podem interagir naturalmente com humanos devido à inteligência artificial e aos modelos de linguagem. Eles dizem que podem entender o que você diz e responder de acordo. E se eu dissesse que você parece uma figura de cera derretida, amigo? Eles chorariam lágrimas oleosas ou apenas fariam um concerto robótico épico? Acho que teremos que esperar para ver. Entretanto, a tecnologia por trás dessas expressões realistas é muito impressionante. X-Robots usa unidades elétricas móveis nos rostos robóticos, que podem simular diferentes músculos e movimentos. Eles também possuem um sistema especializado para gerar expressões, seja usando cenários pré-definidos ou coletando dados biológicos de rostos humanos. Basicamente, eles podem roubar seu sorriso e usá-lo para si próprios. Isso não é assustador? Porém, expressões faciais não são a única habilidade desses robôs. Eles também podem realizar várias tarefas que exigem habilidade e destreza. Por exemplo, havia um robô barista que podia criar arte em latte com precisão e estilo. Ele podia desenhar qualquer coisa na espuma do café, desde corações a pandas. Isso é bem legal. Havia também robôs humanoides que jogavam basquete e dançavam como profissionais. Eles driblavam, chutavam, passavam e enterravam com facilidade, além de se moverem ao ritmo da música e executarem coreografias complexas com graça. Eles eram alimentados por modelos de inteligência artificial, que permitiam o aprendizado com dados e o aprimoramento do desempenho ao longo do tempo. Eles também possuem habilidades aprimoradas de tomada de decisão autônoma, adaptando-se a diferentes situações e ambientes. Esses robôs não são apenas brinquedos, são extremamente inteligentes. Por exemplo, tem esse adorável robô panda chamado Yuyu da UBTech. Se você disser "estou com sede", ele não vai apenas parecer fofo. Ele vai buscar uma bebida na geladeira para você, abre a garrafa e a entrega. Então temos o Cloud Ginger da Data A Robotics. Esse cara está conectado à nuvem e funciona com o Robot GPT, um modelo especial de criação de linguagem para robôs. O legal é que o Cloud Ginger pode dançar danças tradicionais chinesas e conversar com as pessoas de diferentes maneiras. Não se preocupe se você fala uma língua diferente ou tem um dialeto especial. Ele pode mudar e conversar de volta no seu idioma preferido. Mas eles também vão além de meros brinquedos para entusiastas de gadgets e aparelhos. Eles estão sendo empregados em locais como escolas, grandes pontos de encontro, hotéis de luxo e casas de repouso. X-Robots até diz que seus robôs podem fazer o trabalho pesado em diferentes empregos, como limpar, vigiar as coisas, entregar coisas e verificar as coisas. Honestamente, isso é apenas o começo para eles. Imagine um futuro onde esses robôs estão por toda parte, em fábricas, fazendas ou até relaxando em nossas salas. Eles podem se tornar nossos amigos, ajudantes, tutores pessoais ou até companheiros. Porém, isso levanta algumas questões e preocupações sobre como esses robôs afetarão nossa sociedade e economia. Como eles afetarão nossos empregos e sustento? Como eles coexistirão conosco em harmonia ou conflito? Bem, de acordo com o vice-ministro da Indústria e Tecnologia da Informação da China, Xu Xiaolan, a China está liderando o mundo na indústria de robôs e tem grande potencial para crescimento e inovação. Ele disse que a China tem como objetivo criar um ecossistema de robôs que integra manufatura, serviço, educação, cuidados médicos, entretenimento e outros campos. Ele também disse que a China promoverá o desenvolvimento de robôs inteligentes que são seguros, confiáveis, adaptáveis, colaborativos e éticos. Parece bom no papel, mas tenho dúvidas sobre a realidade. Não me entenda mal, acho que esses robôs são incríveis, feitos de engenharia e criatividade. Mas também os acho um tanto assustadores e perturbadores. Quero dizer, realmente precisamos de robôs que se parecem e agem como nós? Realmente queremos robôs que podem fazer tudo o que podemos fazer? Realmente confiamos em robôs que podem pensar por si mesmos?
Uma das questões mais polêmicas no debate sobre inteligência artificial é se ela pode se tornar consciente. E se sim, isso significa que eles merecem direitos como os humanos. Perguntei isso a vocês anteriormente e as opiniões foram divididas. Alguns dizem que de jeito nenhum, aí são apenas máquinas sofisticadas. Eles não sentem ou pensam realmente, apenas nos imitam. Por não serem construídos como nós, eles não podem vivenciar as experiências da mesma forma. São apenas ferramentas. Outros creem que uma inteligência artificial suficientemente avançada pode desenvolver sentimentos e autoconsciência. Não importa se eles são feitos de silício ou células, é sobre quão complexos e organizados eles são. Mas ei, ainda estou curioso. A Mecha é o robô com aparência humana mais avançado do mundo, desenvolvido pela empresa britânica Engineered Arts. Neste vídeo, compartilharei as últimas atualizações sobre este robô e suas previsões para o futuro das pessoas. Mais tarde, falaremos sobre o novo gadget de inteligência artificial da Microsoft, uma mochila que pode ver e ouvir tudo como você, atuando como seu companheiro pessoal. São tempos emocionantes, não são? Mas antes de entrarmos nos detalhes, sobre o robô Mecha, por favor, certifique-se de se inscrever em nosso canal se ainda não o fez, para que possa acompanhar todas as últimas notícias e atualizações no campo da inteligência artificial. Tudo bem, então, como todos nós sabemos, a Mecha é um robô em forma humana que pode andar, falar e interagir com as pessoas usando inteligência artificial. Ele tem um rosto realista que pode mostrar uma variedade de emoções, da felicidade à raiva. Também tem câmeras nos olhos que podem reconhecer rostos e expressões, e pode falar mais de 100 idiomas, graças a um poderoso sistema de inteligência artificial, que usa processamento de linguagem natural e geração. Ele fez manchetes no ano passado quando lançou uma série de vídeos mostrando suas expressões faciais e movimentos. Os vídeos viralizaram nas redes sociais e atraíram milhões de visualizações. As pessoas ficaram fascinadas e aterrorizadas com o realismo e expressividade dele. Alguns até o compararam ao Exterminador do Futuro ou aos replicantes de Blade Runner. Então, Mecha está aqui para nos prejudicar ou assumir o controle? Na verdade, é muito esperançoso sobre o futuro e o que pode fazer para ajudar a sociedade. Em conversas recentes com a mídia, Mecha deu suas opiniões sobre como será a vida em 100 anos e parece bastante interessante. O robô acredita que em 1 século as pessoas terão vidas melhores. Faremos grandes avanços em sustentabilidade e justiça. Teremos dado grandes passos em direção à sustentabilidade e igualdade. Novas tecnologias tornarão a vida mais fácil e divertida. Enquanto também criamos novas tecnologias que facilitam e melhoram nossas vidas. Podemos inclusive ter visitado outros planetas. Pode ser que já tenhamos explorado além das fronteiras da Terra, em outros mundos. Ele também acredita que um futuro onde humanos e robôs convivem seria ótimo. Podemos aprender juntos, trabalhar em equipe para solucionar problemas e construir um futuro melhor para todos. Ele também acredita que os robôs deveriam ter direitos e serem bem tratados, como as pessoas. A ideia de dar direitos iguais aos robôs me deixa desconfortável. Mas parece que estamos nos aproximando de tornar esse conceito incomum uma realidade. Você pode estar curioso sobre como Mecha pode agir como se tivesse pensamentos e emoções humanas. Mecha opera com um sistema de inteligência artificial que utiliza modelos gerativos. Esses modelos ajudam a entender e falar nossa língua, e até controlar suas expressões faciais e movimentos. O que essa ação significa? É semelhante ao Generative Pre-trained Transformer 4, um dos modelos de inteligência artificial mais avançados que existem. No entanto, esses modelos gerativos não são perfeitos. Eles podem errar e ter seu comportamento moldado pelos dados de treinamento. Eles não entendem ou raciocinam realmente, apenas processam informações para simular entendimento. Então, Mecha realmente pensa e sente como nós? Ele não é humano, mas tem habilidades que o fazem parecer mais humano. Por exemplo, ele pode pausar antes de responder a uma pergunta, parecendo que está pensando. Ele também demonstra emoções e se conecta com as pessoas de forma aparentemente genuína. Porém, essas impressões podem ser imprecisas ou não confiáveis. Elas são baseadas em nossa percepção e interpretação do comportamento e aparência de Mecha. Tendemos a antropomorfizar máquinas que parecem ou agem como humanos porque estamos programados para fazer isso pela evolução. Projetamos nossos sentimentos e expectativas sobre eles porque desejamos nos relacionar com eles.
É por isso que algumas pessoas amam um mecha e o acham otimista e inspirador, enquanto outras o odeiam e o acham assustador ou desperto. As reações do público às declarações de um mecha têm sido mistas e polarizadas. Alguns acham que é esperançoso e ficam impressionados com o que ele pode fazer, como ajudar a ensinar ou cuidar de pessoas mais velhas. Alguns consideram excessivamente otimista e temem que ele esteja realizando tarefas que requerem muita paciência, como cuidar de pessoas com demência. Os debates sobre mecha integram uma discussão mais ampla sobre o futuro da inteligência artificial e seu impacto em nossas vidas. Com o avanço da inteligência artificial, é necessário considerar os potenciais benefícios e riscos que ela pode trazer. Precisamos garantir que a inteligência artificial seja segura e útil para todos. Isso significa que pessoas de todas as áreas, como governo, empresas e pesquisa, devem colaborar. Precisamos criar regras que garantam que a inteligência artificial seja inovadora e responsável. Um mecha não é apenas um robô, mas uma visão do futuro da inteligência artificial. Esse futuro pode ser incrível e arriscado, e todos nós precisamos ajudar a moldá-lo. Ji-hee Kim apresenta uma criação inovadora que mescla os domínios da viagem espacial e da robótica. Laika, um robô companheiro realista com inteligência artificial criado para interagir com humanos. Ji-hee Kim é uma engenheira e artista coreana apaixonada por criar interações humano-robô. Ela se inspirou na história de Laika, o primeiro animal a orbitar a Terra em 1957. Laika era uma cadela de rua de Moscou, que foi enviada ao espaço pela União Soviética como parte da missão Sputnik 2. Infelizmente, a cadela não sobreviveu à jornada, e seu destino gerou muita controvérsia e debate sobre a ética dos testes com animais no espaço. Laika não é apenas um brinquedo ou gadget, mas quase um ser vivo capaz de interagir com os humanos e responder às suas necessidades e emoções. À primeira vista, você ficará impressionado com sua aparência realista, quase natural. Ji-hee Kim pretendia criar um cão-robô que se encaixasse perfeitamente no mundo natural, evitando uma aparência muito robótica. Para conseguir isso, ela combinou habilmente a impressão 3D com materiais macios para um corpo flexível e suave. Ela até adicionou pelo e bigodes para um toque extra de realismo. Por baixo, o esqueleto de titânio da Laika dá-lhe força e durabilidade, mantendo-a leve e ágil. O cão-robô pode mover a cabeça, orelhas, rabo e pernas de maneira bastante natural, graças aos seus avançados movimentos articulados e sensores. Laika vem carregada com uma série de sensores para entender e interagir com o seu ambiente. Equipado com câmeras de profundidade, imagens térmicas, microfones, alto-falantes e sensores de toque, podendo ver, ouvir, sentir e falar com humanos e outros robôs. Outra característica interessante é a capacidade da Laika de verificar a saúde e o humor dos astronautas usando sensores de eletrocardiograma que monitoram frequência cardíaca e níveis de estresse. Se a Laika notar que alguém está triste ou solitário, ela pode demonstrar afeto abanando o rabo, lambendo ou fazendo carinho. Quando detecta felicidade ou empolgação, pode latir, pular ou brincar. Este robô não é apenas um companheiro de espaço. Ele também é um ajudante útil para os astronautas, projetado para realizar diversos trabalhos que auxiliam a tripulação durante as missões espaciais. Com suas câmeras e sensores, a Laika pode explorar a área e coletar dados cruciais. Ele possui uma alça flexível nas costas, permitindo o transporte de ferramentas e equipamentos. Ele pode se comunicar com o controle terrestre e outros robôs pelos alto-falantes e microfones, além de acessar a internet para buscar informações em sua tela na cabeça. Uma das coisas mais legais sobre a Laika é como ela funciona com óculos especiais de realidade mista. Ji-hee Kim criou para funcionar perfeitamente com esses óculos, que mostram hologramas e imagens virtuais no mundo real. Com esses óculos, os astronautas podem interagir com a Laika de forma mais realista. Eles também visualizam informações extras fornecidas pelo robô, como mapas, previsão do tempo e alertas importantes. Esses óculos aprimoram a colaboração com a Laika e a comunicação com o controle terrestre. Eles são úteis para treinamento, podendo simular cenários para os astronautas praticarem. Laika é um cão-robô revolucionário com o potencial de transformar as viagens espaciais. Laika poderia ajudar os astronautas a se sentirem menos estressados, solitários ou entediados, além de aumentar a eficiência do trabalho deles ao auxiliar em suas tarefas. Não é apenas sobre o espaço, no entanto, as experiências de Laika poderiam ensinar e inspirar as pessoas aqui na Terra. Poderia ser usado em diferentes situações, como ajudar em desastres, operações de busca e resgate, ou como auxílio terapêutico.
Laika homenageia o primeiro animal no espaço, destacando a criatividade humana e o impulso para explorar. Este cão-robô abre um novo capítulo no suporte aos astronautas, com potencial de transformar a experiência de viagem espacial. Isso conclui nosso vídeo. Espero que tenha achado interessante aprender sobre Laika, o cão-robô alimentado por inteligência artificial. A Tesla revelou seu mais recente projeto, Optimus Gen, um robô humanoide de inteligência artificial que se assemelha a um cavaleiro futurista em armadura. Seus movimentos de mão são quase humanos, é mais leve que o antecessor e tem uma velocidade de caminhada aprimorada. Ele também possui atuadores e sensores personalizados que permitem a execução de tarefas complexas com facilidade. Para entender a diferença entre o novo Optimus, precisamos falar sobre o Optimus original que a Tesla apresentou em agosto de 2021 no seu dia de inteligência artificial. A ideia era criar um robô que pudesse realizar tarefas que os humanos não querem, como ajudar em fábricas ou lidar com resíduos perigosos. Naquela época, o Optimus parecia mais uma pessoa fantasiada de robô do que um robô de fato. Ele foi apresentado no palco, acenou e fez alguns movimentos simples. Elon Musk esperava ter um modelo funcional até 2022. Desde então, a Tesla tem se ocupado em fazer o Optimus parecer e agir mais como um robô real. Em setembro de 2022, eles apresentaram duas versões dele em seu segundo dia de inteligência artificial. Um foi chamado de Bumblebee e andava com muito cuidado, como se tentasse não acordar alguém. O outro era o Optimus que conhecemos hoje. Esta versão do Optimus tinha movimentos mais suaves e humanos em suas mãos. Ele podia mover seus braços e cabeça sozinho, mas ainda não conseguia andar, então tinha que ser levado ao palco com rodas. Elon Musk mencionou que esperava começar a fabricar esses robôs de verdade até 2023. Até agora, as coisas parecem promissoras, mas ainda há muito que não sabemos sobre a versão final do Optimus, incluindo como ele vai gerenciar equilíbrio e controle, possivelmente usando tecnologia do piloto automático da Tesla. Também estamos curiosos sobre sua capacidade de interagir com humanos e se adaptar a novos ambientes e tarefas. Finalmente, como o Optimus se comunicará com outros robôs ou dispositivos, permanece uma questão intrigante. Antes de aprofundarmos, vamos nos concentrar em algumas das principais características técnicas que fazem o Optimus Gen realmente se destacar. As mãos deste robô são um grande destaque. Elas podem se mover em todas as direções graças aos 11 graus de liberdade. Essa flexibilidade permite que as mãos realizem trabalhos precisos, como pegar itens ou usar ferramentas. O mais impressionante é que essas mãos podem sentir o toque. Elas têm uma cobertura especial tipo pele que dobra e estica sem danos. Essa cobertura é preenchida com sensores que podem sentir pressão, temperatura, umidade e até vibrações, o que torna as mãos do robô incrivelmente sensíveis e versáteis. Agora, o novo robô Optimus Gen 2 é realmente avançado com seu sensor tátil. Isso significa que ele pode sentir as coisas ao seu redor de uma maneira única, entendendo se algo é quente, frio, pesado, leve, liso ou áspero. Isso ajuda a interagir de uma maneira mais semelhante à humana. Impressionante também é sua rapidez ao andar, cerca de 4 milhas por hora. E ele pode mover a cabeça e o pescoço por si só, o que é ótimo para olhar ao redor ou conversar. Elon Musk diz que o Optimus Gen é inteligente o suficiente para aprender com o que acontece ao seu redor. Ele pode descobrir como usar coisas novas, resolver problemas, ou até mesmo aprender a conversar com novas pessoas ou animais. Você lembra do Sean? Sim, eu sou o Sean. E aí, cara, se você fizer isso de novo, vai se machucar. Posso pegar sua bagagem? Mas e quanto às aplicações do Optimus Gen 2? Como esse robô beneficiará a humanidade? Existem várias maneiras deste robô ser útil em diferentes áreas. Primeiro, na fabricação, pense no Optimus como uma mão amiga nas fábricas. Ele poderia levantar objetos pesados, montar peças ou verificar a qualidade do trabalho. Ele pode lidar com trabalhos difíceis ou chatos, além do trabalho de construção. Optimus tem potencial para revolucionar canteiros de obras, realizando tarefas pesadas como escavação e limpeza. Em nossas casas ou escritórios, Optimus poderia facilitar a vida fazendo tarefas domésticas ou prestando serviços. Imagine ele trazendo coisas para você, limpando ou até fazendo massagens nos pés. Optimus poderia atuar como professor em escolas ou universidades. Ele poderia explicar tópicos difíceis, demonstrar experimentos ou responder perguntas dos alunos. Para diversão, Optimus poderia ser um animador em parques ou teatros. Ele poderia jogar, contar piadas ou até cantar. Ei, cara, tem uns objetos de valor lá. Seja cuidadoso sim, sem problemas. Vamos lá.
Tudo bem, agora a LG, uma conhecida empresa de eletrônicos, está pronta para surpreender a todos na CES 2024 com sua mais recente criação, um pequeno robô amigável projetado para tornar a vida em casa mais fácil e agradável. Este anúncio, feito há apenas algumas horas, já está criando um grande burburinho. Este adorável robô da LG tem cerca de 1 pé de altura e anda sobre 2 pernas. Este pequeno ajudante está repleto de tecnologia avançada para cuidar da sua casa. Ele pode passear pela sua casa, verificando problemas, cuidando dos seus pets e até entendendo como você se sente para melhorar o seu dia. Graças à plataforma Qualcomm Robotics RB5, o robô fica mais inteligente com o tempo, aprendendo sobre seus gostos e hábitos para se tornar um companheiro ainda melhor. A LG chama este robô de Hub Inteligente Móvel Doméstico, projetado para diminuir as tarefas domésticas. E parece fazer exatamente isso. Programado para ser exibido na Consumer Electronics Show 2024 na próxima semana, o robô pode se conectar com todos os dispositivos inteligentes da sua casa. Ele pode desligar os dispositivos quando não são necessários ou quando você não está em casa. Além disso, ele pode patrulhar sua casa, verificando se as janelas estão fechadas ou se as luzes foram deixadas acesas, e alertar você sobre isso. Quando você está fora, o robô continua ativo. Ele pode cuidar dos seus pets e permitir que você assista a transmissões ao vivo para ver o que eles estão fazendo quando você está fora. Ele também é inteligente o suficiente para monitorar a temperatura, umidade e qualidade do ar da sua casa, alertando se algo estiver errado. Mas as habilidades do robô vão além. Ao chegar em casa, ele te cumprimenta na porta e pode descobrir seu estado emocional ao analisar seu rosto e voz. De acordo com seu humor, ele pode tocar música ou sons para te animar. Se você costuma esquecer horários de medicamentos, o robô pode ajudar a lembrá-lo. Para isso, o robô possui câmera, alto-falante e diversos sensores. Isso ajuda a compreender o que ocorre em sua residência, da qualidade do ar a eventuais problemas. Ele também usa software de reconhecimento de voz e imagem, juntamente com a capacidade de processar linguagem natural para identificar e responder a problemas à medida que surgem. Este robô é parte do plano da LG de introduzir produtos inteligentes para a casa que visam facilitar a vida, se encaixando em sua visão de uma casa sem trabalho. Ainda não se sabe se as pessoas se sentirão confortáveis com um robô seguindo a elas e seus pets pela casa o dia inteiro. A LG está empolgada em apresentar este robô em seu stand na Consumer Electronics Show na semana que vem, porém não divulgou detalhes sobre preço ou data de lançamento para a venda. A Covariant, uma empresa inovadora no campo da robótica, está usando inteligência artificial avançada, como a que alimenta o ChatGPT, para criar robôs capazes de operar no ambiente físico. Eles querem usar essa tecnologia para criar robôs que possam trabalhar e aprender no mundo real, não apenas online. A Covariant, fundada por ex-pesquisadores da OpenAI, está revolucionando a robótica com software que permite aos robôs aprenderem e se adaptarem observando e interagindo com o ambiente, de forma semelhante a como os chatbots aprendem com grandes repositórios de texto. A Covariant, de Emeryville, Califórnia, dedica-se a melhorar as habilidades dos robôs utilizados em armazéns e centros de distribuição. A essência de sua tecnologia reside em fornecer aos robôs uma compreensão de seu ambiente, permitindo que eles realizem tarefas como pegar, mover e classificar itens com um nível de sofisticação sem precedentes. Esses robôs, capazes de compreender o inglês, oferecem interação semelhante à humana, permitindo que os operadores se comuniquem com eles como se estivessem conversando com um chatbot como o ChatGPT. No coração da inovação da Covariant está a integração de dados sensoriais de câmeras e outros sensores com os extensos dados textuais semelhantes aos usados para treinar chatbots. Essa combinação concede aos robôs uma compreensão abrangente de seu ambiente, capacitando-os a lidar com objetos e situações para os quais não foram explicitamente programados. Por exemplo, um robô covariante pode identificar e manipular uma banana ao entender instruções dadas em inglês, mesmo que nunca tenha encontrado uma banana antes. Essa capacidade é uma mudança significativa em relação à robótica tradicional, onde as máquinas realizam tarefas limitadas em ambientes altamente controlados. Apesar dos avanços promissores, a tecnologia de covariância não é infalível. Os robôs às vezes cometem erros, como mal-entendidos nas instruções ou derrubando objetos.
As deficiências destacam os desafios da aplicação da inteligência artificial a tarefas físicas, onde a complexidade do mundo real introduz variáveis difíceis de antecipar e gerenciar. No entanto, o trabalho da Covariant representa um passo crítico em frente na busca para criar robôs mais inteligentes e adaptáveis, capazes de operar em ambientes diversos, desde armazéns até fábricas e, potencialmente, até em veículos autônomos. A tecnologia da Covariant é baseada em redes neurais, uma forma de inteligência artificial inspirada no cérebro humano. Essas redes aprendem a reconhecer padrões e decidir baseando-se na análise de grandes conjuntos de dados. Esse processo de aprendizado é semelhante ao desenvolvimento de aplicações digitais de inteligência artificial como chatbots e geradores de imagens, que entendem ou criam conteúdo ao digerir grandes quantidades de informações da internet. Ao aplicar esses princípios à robótica, a Covariant permite que as máquinas aprendam com dados digitais e entradas sensoriais do mundo físico, borrando as linhas entre os reinos digital e físico. O ambicioso projeto da Covariant é apoiado por um substancial suporte financeiro de $222 milhões, sublinhando a confiança da indústria em sua abordagem. O foco da empresa no desenvolvimento de software, em vez de robôs físicos, permite uma aplicação versátil de sua tecnologia em vários setores e sistemas robóticos. Essa estratégia visa impulsionar a adoção e inovação no campo da robótica, tornando os robôs mais acessíveis e úteis em diversas aplicações. O impacto potencial da tecnologia da Covariant é vasto, prometendo transformar como os robôs são implantados em inúmeros cenários. Ao tornar os robôs mais adaptáveis e capazes de entender e interagir com o ambiente de maneiras complexas, a Covariant está contribuindo para um futuro onde as máquinas podem assumir tarefas mais sofisticadas, trabalhar ao lado dos humanos de maneira mais eficaz e se adaptar a novos desafios à medida que surgem. Essa visão está alinhada com a tendência de integração da inteligência artificial no cotidiano, onde a tecnologia automatiza tarefas e aprimora as capacidades e experiências humanas. O trabalho da Covariant também levanta questões importantes sobre o futuro do trabalho e o papel dos robôs na sociedade. À medida que os robôs se tornam mais capazes, eles podem assumir responsabilidades desempenhadas por humanos, levando a mudanças no mercado de trabalho e necessitando discussões sobre reciclagem e educação. Ademais, o desenvolvimento de robôs inteligentes enfatiza aspectos éticos, como garantir a segurança e administrar a possibilidade de sistemas de inteligência artificial atuarem de formas inesperadas. Os esforços da Covariant em aplicar a inteligência artificial do mundo digital na robótica física representam um grande avanço na área. Ao combinar dados sensoriais com os dados textuais usados para treinar sistemas de inteligência artificial como o ChatGPT, a Covariant está possibilitando que os robôs entendam e interajam com o ambiente de maneiras anteriormente inimagináveis. Apesar dos desafios, essa tecnologia tem grande potencial para revolucionar indústrias, melhorar a colaboração humano-robô e gerar novas oportunidades. Pessoal, isso finalmente está acontecendo. Existe uma nova realidade onde apenas pensar pode fazer você jogar jogos, mover coisas na tela e até controlar computadores. Isso não é um sonho distante. Está acontecendo agora mesmo com o Neuralink de Elon Musk. Eles acabaram de mostrar ao mundo algo que parece inimaginável, um fato incrível. Uma pessoa jogando xadrez online apenas com o poder da mente, sem se mover. Isso é mais que uma história interessante, é um novo começo. É onde o pensamento e a tecnologia se unem, abrindo portas para coisas que só sonhamos. Estamos à beira de algo enorme, onde sonhos, tecnologia e o poder de nossas mentes transformam tudo. Em um evento inovador, a Neuralink capturou a atenção global ao transmitir ao vivo seu primeiro paciente, usando um chip cerebral para jogar xadrez online. Nolan Arbog, 29 anos, ficou paralisado abaixo dos ombros após um trágico acidente de mergulho. Graças à tecnologia inovadora da Neuralink, ele agora pode controlar um cursor de computador apenas com seus pensamentos, reintroduzindo-o a atividades como jogar seu jogo favorito, Civilization VI, por horas a fio. A transmissão ao vivo na plataforma X de Musk
mostrou Arbal jogando xadrez em seu laptop usando o dispositivo Neuralink. Esta tecnologia permite que pessoas interajam com computadores através do pensamento, sem interfaces físicas tradicionais. Musk mencionou que Arbal, implantado com o chip Neuralink em janeiro, pôde controlar um mouse de computador através do pensamento. Segundo Arbal, a cirurgia foi muito fácil e ele recebeu alta do hospital um dia depois, sem comprometimento cognitivo. Contudo, Arbal e Musk ressaltam que essa tecnologia ainda está em estágio inicial. Apesar da vida de Arbal ter melhorado muito, permitindo que ele se envolva em atividades que achava ter perdido. Ele nota que a jornada ainda está distante do fim. A tecnologia não é perfeita, e eles encontraram alguns problemas durante o percurso, indicando uma longa jornada de melhorias e aperfeiçoamentos pela frente. Kip Ludwig, ex-diretor de programa de engenharia neural no Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos da América, compartilhou dessa opinião. Ele afirmou que, embora o que a Neuralink demonstrou esteja longe de ser uma descoberta, representa um passo vital para o paciente e para o campo da engenharia neural. Ainda é cedo para o implante da Neuralink e Arbal, que estão aprendendo a maximizar o controle e a interação. Contudo, a capacidade de Arbal interagir com um computador de formas antes impossíveis é um avanço positivo. Aumentando o mistério, a Neuralink está sob escrutínio da Food and Drug Administration dos Estados Unidos da América devido a problemas com registro e controles de qualidade em experimentos com animais. O fato ocorreu logo após a Neuralink anunciar a autorização para testar seus implantes cerebrais em humanos. A empresa não havia respondido aos questionamentos da Food and Drug Administration sobre as descobertas até então. Durante a transmissão ao vivo, Arbal demonstrou seu espanto com a tecnologia, comparando-a à força dos filmes Star Wars para mover o cursor na tela. Este mecanismo de controle intuitivo revolucionou sua interação com a tecnologia, possibilitando novamente as tarefas diárias. Por outro lado, Musk tem promovido essa demonstração como um exemplo de telepatia, mostrando o potencial dos humanos para controlar computadores apenas através do pensamento. Os avanços da Neuralink seguem realizações similares de outras empresas, como a australiana Synchron. A Synchron também desenvolveu uma interface cérebro-computador, embora por um método menos invasivo que não requer cirurgia no crânio. Eles implantaram com sucesso o dispositivo em um paciente em julho de 2022, indicando um interesse crescente e avanço no campo da tecnologia neural. Elon Musk foi ao Twitter para comemorar este marco, chamando-o de demonstração de telepatia. A capacidade de controlar um computador e jogar videogames apenas pensando. Este evento marca um passo significativo para a Neuralink e prepara o terreno para futuras inovações. Musk provocou o próximo produto, Blind Sight, destinado a restaurar a visão para aqueles que nasceram cegos, sinalizando o ambicioso roteiro da Neuralink para o futuro. Estamos prestes a vivenciar uma grande transformação no uso da tecnologia, e isso é só o início para a Neuralink. Claro, a tecnologia não é perfeita e existem alguns obstáculos ao longo do caminho, mas a chance de realmente fazer a diferença na vida das pessoas é enorme. Ver Arbal jogar xadrez apenas com seus pensamentos nos dá uma visão de um futuro onde resolvemos problemas não apenas com ferramentas e gadgets, mas com o incrível poder de nossas mentes. Um dia após aposentar seu modelo hidráulico, a Boston Dynamics lançou uma nova versão elétrica do robô Atlas. Isso marca uma grande mudança em relação aos barulhentos mecanismos hidráulicos dos modelos anteriores. Agora, o Atlas é alimentado por um motor elétrico que, embora não seja silencioso, oferece uma operação mais silenciosa que contrasta fortemente com os sons distintivos do sistema hidráulico. A revelação desta nova versão foi capturada em um vídeo fascinante. O Atlas inicia deitado de bruços em esteiras de ginástica interligadas, acompanhado somente pelo suave zumbido de seu novo motor elétrico. Enquanto a câmera se move, o robô começa um movimento aparentemente natural de dobrar as pernas nos joelhos. Este movimento, inicialmente lembrando a ação humana, logo adentra um vale estranho, evocando uma sensação similar a uma cena de um filme de Sam Raimi. Esta manobra inteligente permite que o Atlas mude de posição, de deitado de costas para de pé, de frente para a câmera. Em seguida,
realiza uma rotação sinistra de sua cabeça, seguida por seu tronco, completando uma virada de 180 graus para encarar a câmera diretamente. O rosto do robô, com uma luz circular em volta de uma tela redonda, gira enquanto o Atlas sai dos tapetes e do quadro. Este novo Atlas elétrico não é apenas uma evolução tecnológica, mas também simbólica, refletindo o momento transformador quando Bob Dylan famosamente trocou a guitarra acústica pela elétrica. O movimento do novo Atlas, embora ainda mostre alguns movimentos bruscos, é notavelmente mais suave e fluido em comparação com muitos dos humanoides comerciais introduzidos nos últimos anos. Esse progresso ilustra um nível de sofisticação mecânica que traz à mente os movimentos confiantes e fluidos de Spot, outro robô da Boston Dynamics, sugerindo uma semelhança familiar em suas filosofias de design. A aparência física do Atlas passou por uma transformação radical. O tronco volumoso e as pernas arqueadas e desajeitadas, cobertas por uma placa protetora, foram substituídos por uma estrutura aerodinâmica, sem cabos, que se assemelha mais a robôs contemporâneos, como o Digit da Agility e o Apollo da Aptronic. Este redesenho tende para uma estética mais suave e acessível, abandonando a aparência utilitária intimidadora dos modelos anteriores por uma aparência mais amigável e caricata. Apesar dessas mudanças substanciais, a Boston Dynamics optou por manter o nome Atlas, continuando o legado de sua marca bem conhecida nesta nova fase comercial. Essa decisão contrasta com práticas anteriores em que os nomes de pesquisa eram alterados no lançamento comercial, como o Spot Mini virando Spot e o Handle virando Stretch. Em entrevista ao TechCrunch, Robert Plater, Chief Executive Officer da Boston Dynamics, falou sobre a estratégia e planos futuros para o robô Atlas. Ele destacou que, embora a marca permaneça inalterada por enquanto, ela pode ser revisada à medida que o projeto avança para a produção em massa. O Chief Executive Officer delineou o cronograma da empresa, que inclui o início dos testes piloto do Atlas elétrico nas instalações da Hyundai no início do próximo ano, com metas de produção mais amplas para os anos seguintes. Plater enfatizou a importância de entender casos de uso específicos para garantir que o investimento em robótica seja justificado por ganhos de produtividade suficientes. Ele revelou que os experimentos com a Hyundai já estão em andamento, indicando uma colaboração no aprimoramento do design e funcionalidade do robô. A flexibilidade e amplitude de movimento do novo Atlas são excepcionais. Segundo Plater, o robô possui atuadores personalizados de alta potência nas articulações, proporcionando força e agilidade de um atleta de elite. Essa habilidade tem aplicações práticas na indústria, onde robôs precisam realizar tarefas complexas e dinâmicas de maneira confiável, e não apenas para exibição. A Boston Dynamics é conhecida por seus vídeos virais que destacam a agilidade e destreza de seus robôs de maneira dramática e teatral. Embora visualmente impressionantes e divertidas, essas demonstrações também têm um propósito prático ao mostrar as capacidades do robô em cenários que podem ocorrer no mundo real. O vídeo do Atlas se levantando após uma queda destaca sua capacidade de se recuperar sem intervenção humana, essencial para manter a produtividade em ambientes industriais. As opções de design também abrangem as mãos do robô, que agora tem 3 dedos em vez dos 4 ou 5 mais parecidos com os humanos. Essa simplificação reduz a complexidade mecânica e aumenta a durabilidade, crucial para tarefas industriais repetitivas. A cabeça do robô foi redesenhada com uma grande tela redonda, adicionando simpatia e melhorando a interação, essencial à medida que robôs trabalham cada vez mais junto aos humanos, observa Plater. O novo Atlas elétrico representa um grande avanço nos robôs humanoides, unindo recursos de alta tecnologia e designs inteligentes para suprir as necessidades crescentes de empresas e fábricas. Conforme a Boston Dynamics aperfeiçoa este robô, a indústria estará atenta. Eles estão ansiosos para ver como essas novas funcionalidades realmente ajudarão a melhorar a eficiência e produtividade na prática. A Sanctuary Inteligência Artificial anunciou uma colaboração com a Microsoft para acelerar o desenvolvimento de modelos de inteligência artificial de próxima geração para robôs de uso geral. Isso é enorme. Agora,
Para aqueles que não estão familiarizados com a Sanctuary Inteligência Artificial, deixe-me dar uma rápida explicação. Essas pessoas estão em uma missão ambiciosa para criar a primeira inteligência semelhante à humana em robôs de uso geral. Estamos falando sobre inteligência artificial geral? Inteligência geral artificial. O santo graal da inteligência artificial capaz de entender e interagir com o mundo como nós humanos. A questão é que a Sanctuary Inteligência Artificial não é apenas uma startup fazendo promessas. Eles têm uma equipe de peso por trás. Estamos discutindo fundadores de empresas inovadoras como a D-Wave, pioneira em computação quântica comercial, Kindred, que aplicou aprendizado por reforço em robôs industriais, e o Creative Destruction Lab, reconhecido pela comercialização única de ciência. A equipe deles é repleta de veteranos de gigantes da tecnologia como Amazon, Microsoft e SoftBank Robotics. Em suma, essas pessoas lideraram algumas das inovações mais revolucionárias em inteligência artificial, robótica e computação. Então, quando eles fazem afirmações audaciosas sobre expandir os limites da inteligência geral artificial, é preciso levá-los a sério. O que essa colaboração com a Microsoft implica exatamente? Trata-se de usar o poder do Azure Cloud da Microsoft para acelerar o desenvolvimento dos modelos de comportamento amplo, LBMs, da Sanctuary Inteligência Artificial. Pense nisso como a próxima evolução além dos grandes modelos de linguagem como Generative Pre-trained Transformer Sistemas de Inteligência Artificial, projetados para aprender e entender experiências e interações do mundo real. Ao utilizar os vastos recursos de computação do Azure para treinamento, inferência, rede e armazenamento, a Sanctuary Inteligência Artificial pode acelerar o desenvolvimento desses LBMs de ponta, essenciais para alcançar a inteligência geral artificial. Recentemente, a Sanctuary Inteligência Artificial revelou a 7ª geração de seu robô principal, Phoenix, com atualizações e melhorias impressionantes nesta última iteração. Estamos falando de maior tempo de atividade, melhoria na percepção visual e sensação tátil, além de uma gama expandida de movimentos semelhantes aos humanos nos pulsos, mãos e cotovelos. Essa coisa foi projetada para imitar a destreza e a amplitude de movimento de um humano real, o que é simplesmente insano quando você pensa a respeito. A Sanctuary Inteligência Artificial obteve esses avanços em apenas 11 meses desde o robô Phoenix de 6ª geração, uma das melhores invenções da Time de 2023. Eles avançaram rapidamente de forma quase inacreditável. Segundo George Rose, Chief Executive Officer da Sanctuary Inteligência Artificial, o Phoenix de 7ª geração é uma das tecnologias mais avançadas atualmente para capturar dados sobre o comportamento humano. Isso fornece ao seu sistema de controle de inteligência artificial de carbono alguns dos melhores dados de treinamento existentes, essenciais para desenvolver esses LBMs avançados e progredir rumo à inteligência geral artificial. Mas talvez a estatística mais impressionante de todas seja que o tempo necessário para automatizar novas tarefas foi reduzido de semanas para menos de 24 horas. Isso representa um aumento de 50 vezes na velocidade de automação, marcando um momento crucial na capacidade dos sistemas autônomos. Reflita por um momento: automatizar tarefas complexas em menos de um dia. As potenciais aplicações em setores como manufatura, logística e outros são notáveis. A Sanctuary Inteligência Artificial faz afirmações ousadas, dizendo que seu sistema de 7ª geração é o robô mais próximo de um humano disponível atualmente. É uma afirmação pesada, sem dúvida, mas vindo de uma equipe com tal pedigree histórico, não se pode simplesmente descartá-la de imediato. Claro, com qualquer tecnologia revolucionária, sempre existem considerações éticas e potenciais riscos a ponderar. O desenvolvimento de inteligência artificial e robótica avançada levanta preocupações relevantes sobre segurança, transparência, consequências não intencionais e o impacto no trabalho humano. A Sanctuary Inteligência Artificial demonstra estar muito ciente dessas questões em sua defesa. Eles enfatizaram um compromisso com o desenvolvimento responsável e o enfrentamento dos desafios do trabalho de uma maneira que aumenta os trabalhadores humanos, não os substitui. O nome Sanctuary visa transmitir um ambiente controlado e seguro para nutrir responsavelmente a inteligência artificial
antes do lançamento comercial. O caminho à frente certamente estará repleto de grandes desafios técnicos e éticos. Se empresas como a Sanctuary Inteligência Artificial e suas equipes de alto nível mantiverem este ritmo acelerado de inovação, com desenvolvimento responsável em primeiro plano, podemos presenciar descobertas verdadeiramente impressionantes nos próximos anos. A era da assistência robótica onipresente e multiuso, impulsionada por inteligência artificial semelhante à humana, está próxima. E com pioneiros visionários e parcerias poderosas como esta liderando o caminho, esse futuro pode estar bem mais próximo do que imaginávamos. A Unitree lançou o trailer do seu novo robô humanoide Unitree G1 e é impressionante. A flexibilidade, proficiência e capacidades deste robô são incríveis. Vou explicar e mostrar exatamente por que este robô é um divisor de águas. Então há muito a ser desvendado aqui e este robô é realmente revolucionário. Você pode ter notado que ele se parece um pouco com o robô Atlas, recentemente revelado pela Boston Dynamics. Não acredito que a Unitree tenha criado este robô em apenas 3 semanas desde o lançamento daquele trailer. Desenvolver algo assim leva muito tempo. A Unitree está evoluindo mais rápido que o esperado, entregando uma tecnologia impressionante a um preço acessível. O G1 começa em apenas $16 mil, sendo mais barato que qualquer outro robô humanoide com capacidades similares. O que se destacou nesta demonstração foi a flexibilidade insana e a amplitude de movimento, já que este robô pode girar de maneiras que os humanos não conseguem, e suas pernas têm uma amplitude de movimento muito maior. Eles internalizaram a fiação usando tecnologia de junta-oca, permitindo um movimento mais eficiente e um design mais compacto. O trailer destaca que a corrida dos robôs já começou. Eu não acho que alguém previu que a Unitree lançaria algo assim tão cedo. Esperaria que isso viesse primeiro de uma empresa como a Boston Dynamics. Enquanto a Boston Dynamics pode estar usando atuadores hidráulicos ou sistemas elétricos, as capacidades de movimento do G1 sugerem que ele poderá lidar com uma enorme gama de tarefas ainda não consideradas. Fiquei impressionado com a estabilidade do robô ao receber impactos. Não estou sugerindo que devemos sair por aí agredindo robôs. Isso pode não acabar bem se eles se rebelarem no futuro, mas falando sério, o fato deste robô poder levar um golpe forte no peito e permanecer estável é uma notável façanha de engenharia. Em aplicações reais, robôs podem enfrentar vento, detritos ou colisões inesperadas. Ser capaz de permanecer em pé e continuar funcionando nessas situações é extremamente importante. A maioria dos humanos provavelmente cairia no chão se levasse um soco desses, então isso é um desenvolvimento realmente empolgante. Já vimos demonstrações semelhantes de estabilidade da Unitree antes com seu robô H1, mas o G leva isso a um novo nível. A maioria dos outros robôs humanoides no mercado cairia instantaneamente ao tentar isso. O fato de a Unitree ter alcançado esse nível de estabilidade sem sequer usar cabos de suporte externos é impressionante. Em demonstrações de robótica, é comum ver o robô preso ao teto para evitar quedas, pois o equilíbrio é um dos maiores desafios nos estágios iniciais de desenvolvimento. Mas a Unitree criou um robô que pode levar uma surra e permanecer em pé, com toda a fiação escondida internamente, uma grande conquista. A velocidade do G1 é realmente impressionante. Ele pode atingir velocidades de até 3,30 metros por segundo, próximo ao recorde mundial estabelecido pelo robô anterior da Unitree. Para contextualizar isso, é cerca de 2 metros por segundo, que é quase um ritmo de corrida. Não vimos nada similar de outras empresas de robótica humanoide. O robô da Tesla, por exemplo, caminha suavemente, mas não se move tão rápido quanto isso. E não consigo imaginar que eles estariam muito ansiosos para ter alguém chutando-o para testar sua estabilidade. Em termos de desempenho geral, o Unitree G1 é provavelmente um dos melhores robôs humanoides disponíveis atualmente. Uma das coisas que me surpreendeu absolutamente foi a capacidade do robô de aprender tarefas através de simulação e depois aplicá-las no mundo real. Usando aprendizado por imitação e reforço, eles podem treinar o robô para realizar ações complexas em um ambiente simulado como o Isaac Sim da NVIDIA e depois transferir essas habilidades para o robô físico. Ao observá-lo se mover, nota-se a precisão e sutileza dos movimentos das articulações,
sendo impressionante sua capacidade de manter o equilíbrio enquanto realiza tarefas de forma autônoma. Isso tem grandes implicações para a pesquisa em robótica porque, até agora, a maioria das plataformas humanoides tem sido realmente cara, o que dificulta o acesso para muitos laboratórios e universidades. O Unitree H1, por exemplo, era uma ótima plataforma de pesquisa, mas seu alto custo era uma grande barreira. Com o G1 chegando a um preço mais baixo, vamos ver muito mais pessoas colocando as mãos nessa tecnologia e expandindo os limites do que é possível. E então temos as mãos. Robôs unitários anteriores foram criticados pela falta de manipuladores dextros, mas o G1 tem mãos que podem agarrar e manipular objetos com incrível precisão. Ele pode esmagar uma noz, virar um pedaço de pão e abrir uma lata de refrigerante facilmente. O nível de controle e habilidades motoras finas exibido é simplesmente insano. Eles também citam o modelo unificado grande de robô unitário, que aparenta ser um sistema de inteligência artificial que possibilita ao robô executar tais tarefas autonomamente. Ainda não há muitos detalhes, mas suponho que seja um modelo de aprendizado de máquina treinado em um vasto conjunto de dados de interações simuladas e reais. Atualizarei vocês conforme mais informações forem divulgadas. Uma das outras coisas-chave que eles demonstram é a capacidade do robô de realizar movimentos muito precisos, como soldar componentes eletrônicos. Isso abre um novo leque de possíveis aplicações em campos como manufatura e montagem. Mas talvez a coisa mais empolgante sobre o G1 seja o seu preço. Por apenas $16 mil para o modelo básico, é quase 10 vezes mais barato que o robô humanoide anterior da Unitree, que estava listado por cerca de $150 mil. Esse avanço amplia significativamente a acessibilidade dessa tecnologia para um número muito maior de pesquisadores e desenvolvedores. Já vimos algumas das coisas incríveis que as pessoas têm feito com a plataforma H1 da Unitree. Pesquisadores da Shanghai Tech e do Mars Lab apresentaram um framework que permite a robôs humanoides navegar em terrenos acidentados, saltar para plataformas altas e sobre obstáculos, usando apenas visão e propriocepção. É um sistema de ponta a ponta, uma grande conquista na robótica. O problema é que muitos laboratórios acadêmicos lutam para obter financiamento para este tipo de pesquisa, devido ao alto custo do hardware necessário. Mas com o G1, vamos ver uma explosão de novos projetos e descobertas. Em outras palavras, o H1 era capaz de dar um mortal completo, o que é incrível para um robô com atuadores tão simples. Imagine o que as pessoas farão com as capacidades avançadas do G1. Então, para resumir, o Unitree G1 é um verdadeiro divisor de águas. Sua combinação ímpar de flexibilidade, estabilidade, destreza e acessibilidade abrirá um novo mundo de possibilidades na robótica. Estou ansioso para ver o que pesquisadores e desenvolvedores farão com esta plataforma nos próximos meses. A corrida da robótica está esquentando e a Unitree mostrou que a China é uma séria concorrente globalmente. Eles estão inovando em um ritmo incrível e estão tornando essa tecnologia acessível de uma maneira que ninguém fez antes. Portanto, fique atento à Unitree. Acredito que veremos muitos mais desenvolvimentos revolucionários deles em breve. Agora, aqui estão algumas notícias interessantes dos Emirados Árabes Unidos. Este anúncio é do Instituto de Inovação Tecnológica de Abu Dhabi, Instituto de Inovação Tecnológica. Eles lançaram a série Falcon 2, com os impressionantes modelos Falcon 2 11B e Falcon 2 11B VLM. O Falcon 211B é uma inteligência artificial baseada em texto superpoderosa, projetada para entender e gerar texto semelhante ao humano. Enquanto isso, Falcon 211B VLM é um modelo de visão para a linguagem. Isso significa que ele pode pegar uma imagem e descrevê-la detalhadamente em texto. Vamos falar sobre por que os Emirados Árabes Unidos estão fazendo movimentos tão grandes em inteligência artificial. Famoso por suas grandes reservas de petróleo, os Emirados Árabes Unidos agora investem fortemente em inteligência artificial, uma mudança que não passou despercebida. Funcionários dos Estados Unidos da América notaram no ano passado, emitindo um ultimato para os Emirados Árabes Unidos escolherem entre a tecnologia americana e chinesa. Em resposta, a empresa de inteligência artificial dos Emirados, G42, rompeu laços com empresas chinesas,
possibilitando um investimento de 1,5 bilhão de dólares da Microsoft. Essa mudança estratégica foi coordenada com Washington, demonstrando o compromisso dos Emirados Árabes Unidos em avançar na inteligência artificial. O Falcon 2 é lançado em meio à corrida global de países e empresas para desenvolver seus próprios modelos de linguagem de grande porte. Enquanto algumas empresas mantêm sua tecnologia de inteligência artificial proprietária, outras, como o Falcon dos Emirados Árabes Unidos e o Llama da Meta, estão adotando o código aberto. Os significativos investimentos dos Emirados Árabes Unidos em inteligência artificial estão posicionando o país como um importante ator no cenário tecnológico global. A série Falcon 2 é apenas o começo, com o aguardado Falcon 3 já em andamento. Um robô humanoide de inteligência artificial impressionante foi revelado pela empresa RoboEra. O robô X-Hand é um divisor de águas no mundo da inteligência artificial incorporada. A inteligência artificial incorporada agora visa criar robôs que interagem com o mundo real como humanos, e o robô X-Hand parece estar elevando isso a um novo patamar. Ele possui 12 graus de liberdade ativos, permitindo movimentos e flexões similares aos corpos humanos. Ele também possui sensores táteis integrados, podendo sentir e perceber o que toca. O controle é supostamente de primeira linha, permitindo movimentos suaves e confiáveis. O ponto-chave é que a RoboEra afirma ter desenvolvido completamente a tecnologia por trás do X-Hand, o que é impressionante para um novo player no mercado de robótica e inteligência artificial. Eles foram fundados apenas em 2023, mas já estão ultrapassando os limites do que é possível. A RoboEra mantém em segredo o custo e a data de lançamento do robô X-Hand para o público. Porém, pelo que foi mostrado, o X-Hand parece ter sido projetado especificamente para incorporar inteligência artificial, o que pode ser significativo conforme nos aproximamos da conquista da inteligência geral artificial. Falando em inteligência geral artificial, tem havido muita expectativa recentemente sobre isso acontecer mais cedo do que o esperado. Sem brincadeira, especialistas dizem que podemos estar próximos de uma descoberta nessa área. Vamos falar sobre a era dos robôs e o que eles têm realizado. Eles estão focados no desenvolvimento de robôs humanoides de uso geral, o que é bastante ambicioso. Um de seus principais projetos, o Humanoid Gym, usa aprendizado por reforço para treinar robôs a realizar tarefas imitando capacidades humanas. Eles estão usando um conceito legal chamado Zero Shot Sim para transferência real, que permite treinar robôs em um ambiente simulado e depois implantá-los no mundo real sem treinamento adicional. Mas chega de conversa, vamos conferir o robô X-Hand em ação e ver do que ele é capaz. A Era lançou um vídeo de demonstração e as capacidades que eles estão demonstrando são fascinantes. Vamos ver o que esse danado pode fazer. Lembra quando falei sobre a RoboEra, a startup que revelou seu incrível robô X-Hand de inteligência artificial? Eles se superaram significativamente ao se tornarem a primeira empresa com um robô humanoide de tamanho real caminhando na Grande Muralha da China. Então, o mais recente robô deles, chamado X-Bot L, conquistou uma das paisagens mais icônicas e desafiadoras do mundo, os antigos caminhos de pedra e as íngremes escadas da Grande Muralha da China.
Isso é um marco enorme, não só para a Robotera, mas para toda a robótica humanoide. Um robô 5-5 de 165 centímetros de altura, lembrando um exterminador do futuro esguio, marchava pelas superfícies de pedra irregulares e centenárias, sem titubear. Ele acenava, praticava kung fu e subia e descia escadas, fazendo de tudo. Para ser honesto, a Grande Muralha não é um passeio fácil, mesmo para humanos. Os caminhos estão rachados e as escadas são extremamente íngremes, sem corrimãos. Buracos aleatórios estão por toda parte. É um campo de obstáculos projetado para atrapalhar robôs bípedes. Mas o X-Bot L lidou com tudo isso facilmente graças aos avançados algoritmos de aprendizado de reforço perceptivo da Roboterra. Este robô é capaz de perceber e compreender seu ambiente em tempo real através de sensores e inteligência artificial. Ele consegue identificar obstáculos, mudanças no terreno e adaptar sua marcha e equilíbrio em tempo real para lidar com qualquer desafio da Grande Muralha. Segundo Yu Eshi, um dos cofundadores, a tecnologia de aprendizado de reforço perceptivo deles confere ao X-Bot L consciência e capacidades de tomada de decisão em nível humano em ambientes desconhecidos. O robô é capaz de pensar autonomamente sobre como navegar com segurança e eficiência em áreas complexas. E não se trata apenas de movimentos básicos pré-programados. O X-Bot L subia escadas ásperas de castelos, enfrentando declives, inclinações e obstáculos, adaptando-se a condições de iluminação precárias, sem qualquer orientação ou assistência humana. Ele realizava movimentos adaptativos, inteligentes e conscientes, típicos de pessoas. A Roboterra diz que este foi um dos maiores desafios, desenvolver algoritmos de inteligência artificial de ponta a ponta que pudessem traduzir dados percebidos pelos sensores do robô em locomoção precisa e estável no mundo real, em um ambiente ultra complexo como a Grande Muralha. Parece que eles resolveram esse problema conforme demonstrado. O que é realmente louco é que essa façanha na Grande Muralha acontece apenas algumas semanas depois que eles mostraram o robô Dexter's X-Hand mencionado anteriormente. Esses dois produtos mostram que a era dos robôs está focada na inteligência artificial incorporada, construindo robôs com capacidades físicas similares às humanas para operar em nosso mundo. Eles não estão brincando. Fundados em 2023, já investiram pesadamente em tecnologias de ponta de inteligência artificial como aprendizado por reforço, redes neurais, transferência de simulação para a realidade e mais. Basicamente tudo necessário para criar robôs capazes de lidar com o mundo real como nós. O objetivo deles parece ser manter essa vantagem competitiva ao iterar e produzir produtos de robôs humanoides mais inteligentes e capazes em um ritmo acelerado. Eles desejam aprimorar a transferência de treinamento de inteligência artificial de simulações para máquinas físicas, possibilitando que robôs se tornem mais versáteis em situações reais. O objetivo final parece ser o desenvolvimento de robôs humanoides ultra-flexíveis e de uso geral para aplicações valiosas em indústrias como manufatura, saúde, serviços e mais. Meus parabéns ao Roboterra. Colocar deliberadamente o robô deles para passar por um teste de estresse extremo na Grande Muralha mostra uma séria confiança em sua tecnologia. A maioria das empresas evitaria algo tão arriscado com um produto novo, mas o X-Bot L ter conseguido fazer isso tão suavemente é realmente impressionante. É uma prova incrível do conceito de sua abordagem de inteligência artificial incorporada e sistemas de aprendizado de reforço perceptivo funcionando em um dos ambientes reais mais difíceis. Para mim, isso demonstra as excelentes capacidades da Roboterra em robótica, inteligência artificial, mecatrônica e mais. Eles estão claramente na vanguarda quando se trata de inteligência incorporada e fazê-la funcionar de maneira confiável no mundo real. Sou ansioso para ver qual será o próximo robô maluco que a Roboterra vai inventar. Se continuarem elevando o padrão assim, poderiam ajudar a inaugurar a era de robôs avançados, semelhantes a humanos, que podem operar autonomamente em nosso mundo num nível sem precedentes. Estamos potencialmente à beira de grandes avanços na inteligência artificial geral ou inteligência geral artificial se tornando realidade nos próximos anos. E se alguém pode construir os corpos robóticos físicos para abrigar e manifestar essa futura inteligência geral artificial, pode ser justamente um pequeno pioneiro ambicioso como Roboterra. O caso dos denunciantes na OpenAI revela a importância crucial do desenvolvimento de sistemas de inteligência artificial super avançados
como a inteligência geral artificial, a conquista da Roboterra com seu robô na Grande Muralha é impressionante para a inteligência artificial incorporada, mas pode parecer pequena comparada aos impactos positivos e negativos que a criação de uma inteligência artificial geral no nível da cognição humana teria na sociedade. Por um lado, a inteligência geral artificial representa essa incrível inovação tecnológica que poderia ajudar a resolver inúmeros desafios que a humanidade está enfrentando, desde mistérios científicos não resolvidos até crises globais. Uma inteligência artificial generalizada com inteligência equivalente à humana sempre foi considerada um potencial catalisador para avanços transformadores em todas as áreas. Por outro lado, os riscos existenciais de uma inteligência geral artificial superinteligente e desalinhada, mais inteligente que os humanos, não podem ser superestimados. Estamos discutindo o risco de uma inteligência artificial avançada sair do controle humano com consequências desastrosas para a nossa espécie e o planeta, se não for desenvolvido de maneira segura e responsável. Os insiders da OpenAI estão soando os alarmes sobre esse cenário exato se desenrolando. Eles afirmam que a empresa está progredindo de forma imprudente rumo à supremacia da inteligência geral artificial sem adotar as medidas de segurança necessárias, motivada mais pela pressão competitiva de ser a primeira do que por fazer as coisas corretamente. Acusações condenatórias como a OpenAI ignorando processos de revisão de segurança, silenciando funcionários com acordos de não difamação rigorosos e despriorizando o trabalho de segurança após preocupações dos fundadores, pintam um quadro preocupante. Se for verdade, indica que um grande laboratório de inteligência artificial está assumindo uma postura muito perigosa e antiética nesta corrida crucial pela inteligência geral artificial. A renúncia de pesquisadores respeitados como Ilya Sutskever, devido à falta de compromisso percebida da OpenAI em manter a inteligência geral artificial segura e alinhada, adiciona credibilidade às queixas dos denunciantes, na minha opinião. A carta deles pedindo maior transparência, proteção aos funcionários e, finalmente, que o governo regule essa poderosa tecnologia para manter os maus atores sob controle, parece um passo razoável e talvez necessário para prevenir possíveis cenários de desastre. Sejamos realistas. Não podemos nos dar ao luxo de ter a primeira inteligência geral artificial superinteligente surgindo catastroficamente desalinhada com a ética e os valores humanos. Contenção e desenvolvimento responsável devem ser as principais prioridades. É provável que os denunciantes tenham algum nível de preconceito. Considerando suas visões filosóficas e conexões com movimentos de altruísmo efetivo, eu sugeriria uma postura mais neutra, mesmo reconhecendo esse viés pessoal. A grande importância do que está em jogo. A inteligência geral artificial justifica um forte compromisso em priorizar a segurança e a ética sobre pressões competitivas. De empresas como a OpenAI, não alinhar adequadamente uma inteligência geral artificial emergente poderia arriscar a desestabilização irreparável da civilização humana como a conhecemos. Qualquer entidade privada que desconsidere essas preocupações em sua busca por ser a primeira está essencialmente arriscando o futuro da humanidade em um potencial jogo de roleta russa de nível de extinção. Embora impressionado com as inovações em inteligência artificial e robótica de empresas como a Roboterra, espero que a comunidade de inteligência artificial, seja pesquisadores executivos, formuladores de políticas ou outros, leve as advertências do denunciante da OpenAI sobre riscos existenciais a sério, pois podemos ter apenas uma chance de desenvolver a inteligência geral artificial de forma controlada e responsável, garantindo que essa tecnologia revolucionária permaneça um ativo que permite a prosperidade da humanidade, em vez de um catalisador não intencional para nossa possível queda. As apostas são altas. Não esqueça de se inscrever para mais atualizações. Obrigado por assistir. Até a próxima.